Horas, o Flamengo continuar jogando a bolinha deles lá. E que nós vamos torcer por eles também. Então eu gostaria de ter a presença de todos vocês lá amanhã. É um prazer. Obrigado. Cariocândia, Rua Silveira Martins, 139. Aqui, mais aqui à frente. Tá bom? Obrigado. Gente, é bem pertinho. Silveira Martins, 139. Agora vamos ao Renato, produtor daquela cachaça maravilhosa de Alagoas, Caraçuípe. Pessoal, uma boa noite a todos. É uma alegria para mim muito grande estar aqui com vocês, sabe? Falar um pouco da nossa história, um pouco do nosso trabalho, um pouco de onde saímos até aqui. E a gente é um motivo, assim, para nós de uma alegria muito grande estar podendo falar do que a gente ama, do que a gente faz e responder as perguntas de vocês, que isso é enriquecedor para a gente. Ouvir a opinião de cada um tem uma opinião sensorial, cada um tem uma opinião do que se deve, e assim nós vamos construindo a história da cachaça, elevando ela talvez ao nível que a gente gostaria que ela mereça, né? E por anos teve, às vezes, eventualmente uma imagem não tão, vamos dizer assim, tão boa, mas que hoje vive um momento diferente e as coisas estão crescendo. Então, contando, acho que eu vou falar um pouco da minha história de vida, né? Nós somos de uma família de Pernambuco, da Mata Sul de Pernambuco, então a minha família fica ao sul de Recife. E em 1920, nos anos 20 e nos anos 30, o meu avô iniciou o trabalho com cana-de-açúcar na Mata Sul de Pernambuco, onde naquela ocasião era a região maior região produtora de cana-de-açúcar do país, naquela ocasião. E aí iniciou-se um trabalho, meu avô moiu um engenho chamado Caraçuípe. E esse engenho, ele produzia cana, ele e o irmão, eram dois engenhos, era Gravatá e Caraçuípe. E a gente chama de engenho, naquela região, são pequenas unidades que produziam açúcar mascavo, cachaça, essas coisas naquela ocasião. E aí, parte desse produto ia, naquela ocasião, até para as industriais, para Pitu, nos anos 1930. E aí meu avô, como uma pessoa, tem uma história de vida assim realmente muito bonita, porque começou a vida muito de baixo, muito na enxada e foi crescendo, e aí encontrou em Alagoas uma condição de produção superior a Pernambuco, porque em Alagoas a gente tem aquela topografia plana que a gente chama de tabuleiro, são áreas muito planas, e aí tinha uma condição de trabalho muito melhor. E aí, no final dos anos 40, início dos anos 50, o meu avô e meu bisavô se mudaram para Alagoas. E minha família toda de pernambucanos, nós nos mudamos para o sul do estado de Alagoas, para a Mata Sul de Alagoas, nessas áreas planas, onde estão essa topografia que a gente chama de tabuleiros costeiros do Nordeste, que está muito bem caracterizado lá. Então, ali onde está o bioma da Mata Atlântica, ali onde está uma condição de clima que eu acho que é muito favorável à maturação da matéria-prima, que é a cana, e ali a minha família começou um trabalho de algumas décadas e, assim, de uma história de vida muito bonita, principalmente por parte do meu avô, que já faleceu por volta de 15 anos atrás, mas um sujeito que teve uma história muito bonita, que foi uma pessoa que não tinha só o dom do empreendedorismo, mas tinha também o dom de ajudar as pessoas, e chegou a ser até um comendador que recebeu do Papa João Paulo II uma comenda pelo bem que ele fez a uma região do Nordeste. Então era um sujeito assim, de uma história realmente muito bonita e emocionante. Então, e aí a minha família veio lidando com cana-de-açúcar há mais de um século, né? Então, e aí essa história fica no nosso DNA, né, nas nossas veias. E aí há em torno de 12 anos atrás, a gente já mexendo com
com outros derivados, com açúcar, com outras coisas. Há 12 anos atrás, aí eu decidi fazer a Caraçuípe, mas assim, tentando resgatar todas as práticas que a gente entende como práticas artesanais, práticas que agregam, seja do ponto de vista do cultivo da cana, seja do ponto de vista da fermentação, da destilação, técnicas artesanais que estão há anos trazendo qualidade para o produto, mas dá a essas técnicas um pouco mais de profissionalismo do ponto de vista de gestão de norma, de qualidade. Então, esse talvez tenha sido uma coisa que nós trouxemos que foi um diferencial, quer dizer, começamos a produzir uma coisa dentro, demos a essas práticas artesanais um sistema de produção um pouco mais controlado. Então, que eu acho que não deixa de ser um alimento e um processo fabril como qualquer outro, né? Se ele não tiver norma, controle e qualidade, ele não vai, no final, não vai resultar num produto de alto padrão, de alto nível, e aí às vezes a gente vai ter, eventualmente, tomar uma garrafa e meses depois você tomar uma outra garrafa e entender que o produto não é o mesmo. Então isso foi uma coisa que nos botou a mergulhar nessa história de como fazer isso, como dar padrão a esse produto. Então, e aí nós fomos buscar, e aí a gente costuma sempre dizer que o segredo disso não está em um dos processos, né? Está do campo, ou seja, de onde você cultiva até o copo, né? Todas as fases têm uma importância fundamental, seja o cultivo da matéria-prima, o nível de maturação da matéria-prima, o tempo de corte entre o corte da cana e a moagem. Depois a gente tem o processo de fermentação, que ainda é mais complexo, porque nós estamos lidando com seres vivos, né? Com as leveduras. Então, nesse momento, talvez seja o momento que eu entenda ser o momento de maior risco, mais crítico, porque você não consegue consertar uma fermentação mal conduzida, né? E aí fica difícil, você não consegue, daí para frente não tem mais o que salvar. Então, esse critério em todas essas etapas, e aí chegando à destilação, com um critério claro, tanto de separação das frações, da cabeça, do coração e da cauda, e aí a gente faz isso. E eu costumo muito dizer isso, que para se fazer bebida alcoólica, a bebida alcoólica, a gente pode dizer que precisa ter amor envolvido com bebida alcoólica. Porque para você fazer isso, o próprio nome nas enciclopédias fora do Brasil são as bebidas spirits, né? Então, é muito difícil, eu diria, uma pessoa que não ama o que está fazendo, desenvolver uma bebida, porque são tantas etapas, é tão custoso, é tão trabalhoso, depende de tanto afinco do produtor, quer dizer, implantar uma cana, esperar 12 meses, às vezes 16, 18 meses para colher, quer dizer, moer essa cana, fazer todo o processo, colocar isso no barril, esperar 5 anos, quer dizer, se não tiver amor envolvido, talvez a pessoa não enfrente essa caminhada, né? Então, eu costumo dizer que tem que ter amor envolvido. Então, voltando ao assunto da minha família, então, coloquei o nome de Caraçuípe em homenagem ao meu avô, pelo bem que ele fez a minha família, a minha. E aí fiz isso persegui eu fico até meio emocionado de falar, mas eu persegui esse tema da qualidade de maneira obstinada, entendeu? Então, trago para vocês aí um pouco do meu trabalho, um pouco da história da minha família, e muito obrigado a todos. Renato, muito obrigada. A cachaça realmente é maravilhosa, é de emocionar mesmo. Agora vamos às perguntas. Ked, a primeira. Vou fazer questão de... Ked vem para o lado. Olha só, eu vim aqui dar um testemunho. Eu tive com esse camarada lá em Alagoas, eu e Cláudio,
E a primeira coisa que me impressionou foi a limpeza. Eu tive a oportunidade de dizer isso a você, né? Quando eu cheguei na Moenda é o lugar mais sujo que tem. Porque morre, cai que dói no chão, tem óleo, tem bagaço, tem mosca. O dele era absolutamente limpo. E eu fiz um filminho, que eu estou te devendo, da Moenda, de todos os aspectos do Alambique. E há uma coisa, você não vai se lembrar disso. Eu falei para ele assim, que tipo de cana você usa? Aqui a gente bombardeia quem vem, sabe? Daqui a pouco a gente vai te bombardear de pergunta. Mas eu não vou fazer isso porque eu estive lá vendo. Aí você me disse uma coisa, Faixa, que eu nunca esqueci. Eu contei para muita gente, até para o produtor. E eu perguntei, qual tipo de cana você usa? Eu disse isso porque o canavial desse camarada some no horizonte. E caramba, o horizonte é canavial. Aí ele disse, Ted, para fazer a minha cachaça, eu separo a melhor cana. E da melhor cana, eu separo a melhor. Você lembra disso? Então, olha só, começa ali, separa a cana, essa é a melhor, e da melhor, qual é a melhor? Então, isso, quando você vê isso na plantação, na escolha da cana, ele só pode dar uma cachaça boa. Mas tem uma história que eu quero que ele conte. Os 3 barris de quanto? 10 mil? Não, eu não vou contar. Esse camarada comprou, eu só vou dizer o seguinte, esse camarada comprou 3 barris de Jequitibá de 25 mil litros. Quanto? Essa história é uma das histórias pitorescas que acontece com a gente, né? Porque quando nós fomos fazer o projeto, aí eu digo, bom, nós precisamos ter uma cachaça branca de qualidade, precisamos ter uma cachaça em carvalho, e aí vamos procurar recipiente, barril, e vamos comprar, vamos ver onde é que tem coisa com qualidade e tal. E aí eu comprei 3 dornas de 25 mil litros, e um dos pré-requisitos dessa madeira era que fosse uma madeira de muito uso, porque eu não queria nada novo, porque se eu comprasse uma madeira nova, eu ia transferir, a madeira transferiria muita característica para o produto. E eu não queria isso, eu queria uma cachaça branca. Mas eu queria uma cachaça branca que tivesse passado por um meio de maturação que agregasse a ela, mas mesmo assim permanecendo branca. Então, nós compramos e aí o sujeito disse, olha, tem no interior de São Paulo, eu estou dando, a empresa de Tanoaria disse, olha, tem no interior de São Paulo, eu estou desmanchando 2 barris de 100 mil litros. Então eu posso, desses barris, fazer os seus barris. Aí nós fechamos o negócio, ele montou, foi para lá, montou as dornas e nós enchemos as 3 dornas. E aí, 2 das dornas, a cachaça permaneceu branca, mas uma delas não. E aí, mas logo assim meses, assim, 3, 4 meses depois, já não, eu ainda estava em pagamento. Acho que se dividiu umas 6 vezes, já tinha cor. Aí eu liguei para eles, ó, você disse que a dorna era nova, a dorna não é nova, porque, desculpa, a dorna era antiga, não é antiga, tem cor. Agora, o que é que eu vou fazer com 25 mil litros de cachaça que não estava dentro do meu programa, né? E aí ficou essa confusão, se eu não pago, você vai ter que me pagar a cachaça, você fica com ela, você me devolve o dinheiro da dorna e fica. E aí começou essa confusão, né? E aí um dia, a pessoa que trabalha comigo, que é um sujeito muito dedicado e profissional nessa parte de blend, aí ele pôs no copo e me levou lá na sala, aí o senhor vai provar esse produto aí. Aí eu tomei, aí disse, pô, mas não, realmente é muito bom. Mas aí a gente começou a pensar o que é que fazer. E aí eu peguei e aí ninguém sabia o que era. Eu disse, pô, será que isso é jatobá? Será que é... Que madeira é essa? Se é uma madeira nova que ele colocou, mas que madeira é? E aí a gente perguntava a ele também não sabia. Aí, bom, vamos fazer o seguinte, vamos mandar umas lascas para a Universidade de São Paulo. Aí nós mandamos, aí foi que a gente descobriu
esse produto está aí. Por isso que o Ked fala sempre, quer dizer, que é esse Jequitibá vermelho. E aí, por conta desse erro que virou acerto, aí nós acabamos lançando esse produto, que era um produto que não estava na ideia de lançar, sabe? Então, são dessas histórias que a cachaça proporciona, né? Fora as amizades. Eu aqui tenho que colocar aqui quantos amigos aqui, Ked, Sérgio Rabelo ali, André, Yancel, todos os amigos queridos aí, Thales, todo mundo aí. Eu também esqueci de agradecer a vocês o carinho de sempre com a gente. Não é que não acabou não. Agora, uma coisa, nós estamos no mundo da cachaça. Confraria, a primeira confraria do Brasil. Pessoal, eu não conheço, olha que eu conheço de nós. Eu ando esse Brasil atrás de cachaça. Eu jamais ouvi, tá? Jamais ouvi. Tá? Aliás, me parece, quando a USP te falou que era de Jequitibá vermelho, ela botou mais um nomezinho raríssimo. Está em extinção. Ele não é encontrado. Não sei como é que esse camarada tem essa preciosidade. Então, por sorte. Então, eu acho que vocês têm que ir lá na mesa e provar o Jequitibá vermelho. É a sua escorrega, né? Escorrega Golden, que é uma madeira que vocês não vão encontrar em nenhuma cachaça. Eu conheço mais de 200 cachaças. Não vou encontrar. Eu, aliás, eu não ouvi falar. Você quer saber? Por isso, quando a USP respondeu para a gente, olha, você tem uma madeira raríssima em extinção. Então, isso é uma característica dele. Eu não vou fazer pergunta para esse camarada, porque, como eu estive lá, enchia de pergunta lá, perturbei ele muito, né? Mas ele tem um alambique. Ele fez o seguinte: eu quero fazer uma cachaça boa. Primeiro, se assessorou. Quem é o cara que é bom isso aqui? Teve lá dando assessoria a ele. Então, o alambique, o que impressiona o alambique todo, como eu disse, é a limpeza. E ele tem controle, inclusive controle eletrônico de quente, de frio. Se, por exemplo, a sua dorna de fermentação aquece mais, imediatamente ela é banhada de uma água fria controlada no computador. Quer dizer, então eles foram fazer uma cachaça maravilhosa porque ele quer. Muito obrigado por sua vinda aqui.